Mateus 4,11 está dentro daquele contexto da tentação de Jesus. Vamos lá. Mateus 4,11. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Olha isso. Eis que o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então vamos lá. O contexto é a tentação de Jesus, a tentação dentro daquele deserto. E você sabe que depois que Jesus foi batizado nas águas, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo, no versículo 1, vai dizer que conduziu Jesus ao deserto com um propósito. Aqui o propósito está aqui, logo no versículo 1, para ser tentado pelo diabo. Porque todo deserto com Deus tem um propósito. Já vai pegando logo para a tua vida aí. Todo deserto com Deus tem um propósito. Deus nunca te leva ao deserto. Deus nunca te leva ao deserto para te deixar do mesmo jeito. Deus nunca te leva ao deserto sem um propósito. Deus nunca te leva ao deserto para te envergonhar. Ele sempre que te leva ao deserto é para acrescentar. Sempre que te leva ao deserto é para te honrar. Sempre que te leva ao deserto é para fazer você mudar de nível. Sempre que te leva ao deserto é para você ter uma experiência que você ainda não havia tido. É para você crescer onde você ainda não havia crescido. Aí o texto vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Vamos pegar esse momento aqui e vamos ligar ao que está lá no livro do profeta Oséias, porque lá em Oséias, a Bíblia vai dizer assim, ó, o próprio Deus usando a boca de Oséias: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Eis que eu a atrairei e levarei para o deserto. E de quem que Deus estava falando? De Israel. Aí Deus vai dizer assim, ó, eu atrairei, levarei para o deserto e falarei ao coração. Percebeu que Deus não está dizendo assim, ó, eis que eu vou colocar no deserto. Não é isso que a Bíblia diz. Eis que eu vou mandar para o deserto. Não é isso que a Bíblia diz. Primeiro a Bíblia vai dizer assim, ó, atrairei, ou seja, primeiro ele traz para ele, aí sim ele leva ao deserto. Ele leva, ele não joga, ele leva, e se ele leva, é porque ele entra junto. Pegou ou não? Se ele leva, é porque ele entra junto. É por isso que lá na boca de Oséias ele vai dizer, atrairei, primeiro traz para ele, e aí sim ele leva ao deserto. Ele não empurra você para um deserto e fica do lado de fora, ele não faz você cair dentro de um deserto e fica do lado de fora, não. Ele entra contigo no deserto. Você está entendendo? Ele entra contigo no deserto. E aí vamos voltar para esse texto aqui que a gente leu. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. É o versículo 1. Para ser tentado pelo diabo. E nós sabemos qual foi o nível da tentação. Nós sabemos o que Satanás vai fazer ou tentar fazer com Jesus ali, porque o texto logo no versículo 2 vai dizer que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então vamos lá, tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí a primeira tentação vem, a primeira provocação, a primeira tentação vem, a primeira tentativa de Satanás vem. Ó, versículo 3, e chegando-se a ele o tentador. Então vamos lá. No versículo 1, diabo. No versículo 3, tentador. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha o que Satanás está mandando Jesus fazer. Olha a ordem que ele está dando para Jesus. Olha o que ele está dizendo: se tu és o Filho de Deus, olha para essa pedra aí. Está vendo essa pedra? Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra vire pão. Ele era o Filho de Deus. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Satanás sabia que ele era o Filho de Deus.
Então Satanás está dando uma ordem. Você não é o filho de Deus? Então a proposta dele, a primeira proposta dele para Jesus é resolver o problema da fome. Não é o que está no texto? A primeira proposta dele para Jesus é resolver o problema da fome, porque depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então ele aparece com uma proposta para resolver o problema de Jesus. Cuidado com isso, porque aqui ele quer que Jesus transforme pedra em pão. Aqui ele está apresentando a Jesus, uma possibilidade de resolver o problema da fome naquele momento. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho a solução para você matar a sua fome, porque a Bíblia vai dizer que Jesus teve fome. Eu tenho a solução para você matar a sua fome. Diga a essa pedra que se transforme em pão e coma. Então Satanás traz, entre aspas, uma solução. Satanás traz uma solução, uma suposta solução para o problema de Jesus. Ele quer que Jesus se alimente, ele quer que Jesus coma a pedra transformada em pão, ele quer que Jesus transforme a pedra em pão e coma. Mas olha o que vai dizer no versículo 11, que é o texto que a gente leu, e eu já vou caminhar para a conclusão. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. O que é isso? Os anjos serviram a Jesus. Os anjos, está escrito aqui no texto, os anjos chegaram e serviram a Jesus. Você entendeu? Então entenda, compreenda, por favor, não queira pegar das mãos do diabo aquilo que virá da parte de Deus para você. Simples assim, eu já estou terminando. Não queira pegar das mãos do diabo aquilo que virá das mãos de Deus para você. Só que não virá na hora que você quer. Virá das mãos dele, mas na hora que ele decidiu que tem que chegar até você. Cuidado com as antecipações. Cuidado com a ansiedade. Cuidado com as precipitações. Cuidado com as propostas mirabolantes para resolver o teu problema. Cuidado com as bandejas que são colocadas na sua frente, que parecem ser a solução das suas lutas. Cuidado com as facilidades que lhes são apresentadas. Cuidado com a fonte delas. Porque nem tudo aquilo que está ao seu alcance é de Deus para a sua vida. Nem tudo aquilo que está ao seu alcance é de Deus para a sua vida. Cuidado para Satanás não estar abrindo uma porta de acordo com a sua necessidade. De acordo com a sua necessidade, ele traz uma possível solução. Mas se vem da parte dele, não é solução, é destruição. Entendeu? Como assim? Se você parar para pensar, quem sabe até na sua própria vida ou na vida de alguém próximo a você, aquele trabalho que parecia ser uma solução, o que aconteceu depois que aquela pessoa entrou naquele trabalho? Se afastou de Deus, esfriou na fé, voltou para o mundão, voltou a beber, voltou a fazer coisa que não devia. Então aquilo foi uma solução ou foi uma destruição? Mas o emprego chegou na hora que a pessoa estava precisando trabalhar, não foi verdade? Chegou o emprego na hora que a pessoa está desempregada, encaixou perfeitamente. Então é a solução. Não é a solução. Nem tudo aquilo que parece solução é solução de verdade. Tem coisa que é destruição. Então eu repito e termino: não queira pegar da mão de Satanás aquilo que virá das mãos de Deus para a sua vida. Os anjos vieram e o serviram. Quando? No tempo certo, na hora certa, no momento certo, no momento decidido pelo Pai, os anjos vieram
e trouxeram para Jesus o que Jesus precisava. Entendeu? Então, cuidado com falsas promessas, cuidado com aquilo que eu já li aqui, alguém botou armadilhas. Aí tem uma irmã que botou, eu caí nessa armadilha, é doloroso, tá vendo aí, ó? Testificando aquilo que nós estamos dizendo aqui. Porque aquilo que te afasta de Deus não pode ter vindo da parte de Deus para a tua vida. É questão de lógica. Aquilo que te afasta de Deus não pode ser de Deus para a tua vida. Vamos lá, vamos tratar de uma outra área. Falamos em relação ao emprego, vamos tratar da área sentimental. A pessoa, quem sabe, está sozinha, sofrendo de solidão, já foi muito machucada no passado em outro relacionamento, aí aparece alguém, a pessoa está sozinha, se sentindo sozinha, sofrendo porque não tem ninguém, aparece alguém no momento em que a pessoa está se sentindo tão sozinha, e a pessoa que aparece falando tudo que essa pessoinha aqui estava precisando ouvir. O elogio que estava precisando ouvir, a palavra que estava precisando ouvir. Aí a pessoa que estava carente, cuidado com a carência, a pessoa que estava carente diz assim, é a solução. Essa pessoa que apareceu para mim é a solução, porque eu estava me sentindo tão sozinha, eu estava me sentindo rejeitada, para baixo, eu estava triste demais por conta da situação. Aí apareceu fulano, apareceu ele dizendo coisas maravilhosas, apareceu ele tão cuidadoso comigo, me mandando mensagem o dia todo, parece ser a solução. E se for destruição? E se eu te disser que só parece a solução, mas se você não tomar cuidado e não pedir uma confirmação a Deus, você pode acabar entrando em destruição, cilada. Para quê? Para fazer você perder sua consagração, perder sua santidade, te afastar da presença de Deus, fazer você sofrer mais uma vez na vida sentimental, mais uma ferida no seu coração, mais uma decepção sentimental, mais uma decepção amorosa, tudo aquilo que você não poderia viver agora, mais uma pancada, mais uma rasteira nessa área. Então, cuidado, obrigado Ramírez ali, ó. Cuidado com a destruição que parece ser uma solução. Não queira pegar das mãos do diabo aquilo que virá das mãos de Deus para a sua vida, ok? Ore, peça confirmação a Deus, para quê? Para tudo. Para o emprego que apareceu, para a pessoa que está tentando se aproximar de você, para essa amizade que está querendo se enfiar dentro da tua casa. Peça sinais a Deus, peça confirmação a Deus. Tem coisa que nem precisa pedir, porque está na cara que não é de Deus, né? Tem coisa que nem precisa pedir, porque está na cara que não é de Deus, está na cara. Agora, se está com dúvida, pede direção a Deus, pede confirmação a Deus. Carência é terrível, né? É terrível. Porque a primeira pessoa que aparece falando o que a pessoa gostaria de ouvir, a pessoa diz, achei, chegou o príncipe encantado. O problema é se beijar e virar um sapo depois, né? Um sapo bola. Então cuidado com isso, tá bom? É melhor fazer o que Jesus fez, ó. Rejeitar o que o diabo ofereceu, para poder provar do que Deus já havia preparado. Entendeu? Quando você rejeita o que o diabo te oferece, você está se aproximando daquilo que Deus já preparou. Não queira, termino, não queira pegar nas mãos do diabo aquilo que Deus já preparou para você. Espera. É melhor esperar para ser feliz de verdade do que viver uma falsa felicidade para o resto da sua vida, ok? As suas decisões de hoje, as suas decisões erradas hoje, podem interferir no resto da sua vida. Cuidado com isso, tá bom, meus irmãos? Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Sabe por quê? O Pai sabe o que você precisa,
e sabe a hora certa de fazer isso chegar até você. E por quê? Porque ele sabe até onde você aguenta, ok? Ele conhece o seu limite, ele sabe que está difícil, ele sabe que você tem chorado, ele sabe, ele tem visto o teu gemido, tem escutado o teu gemido, você sabe disso, né? Mas ele já tem a solução para você, ok? Abra os olhos espirituais, mas para abrir os olhos espirituais, a grande maioria das vezes a gente precisa fechar os carnais, porque os olhos naturais acabam enganando muito a gente, tá bom? Não fique com aquilo que parece ser, segure aquilo que você tem certeza que é, e só Deus pode trazer essa certeza ao seu coração. Juntos, vamos orar aqui para encerrar a nossa live aí, meia hora já falando, passou assim rapidinho, parece que passou até mais rápido do que de manhã, né? Assim que terminar, você vai lá no seu cantinho de oração, como nós combinamos lá na igreja, no culto de domingo à noite, você vai lá no seu cantinho de oração, você vai buscar o Senhor, você vai falar com Ele, você vai ficar uns minutinhos ali, depois que você falar com Ele, ouvindo o que Ele vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus já está dando sinais para pessoas aqui, e você vai viver tudo aquilo que Deus está fazendo você ver. Pegou? Você vai viver tudo aquilo que Deus está fazendo você ver. Amém? Posso começar hoje? Claro que pode, Isabela. Pode sim, tá bom? O coração do homem é enganoso demais, né? Por muitas vezes o coração diz assim, ó, é daquilo que você precisa, você molda a sua vida tudo em função de ter aquilo. Aí quando você chega a ter aquilo não preenche o teu vazio, né? Aí você viu que você perdeu o tempo e ficou olhando na direção errada. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, gratidão por esse momento especial, gratidão por o Senhor unir essas pessoas aqui em um grande propósito, o maior de todos, que é buscar ao Senhor, que é buscar o crescimento espiritual, ter vida de fato com o Senhor. Meu Pai, essas pessoas querem mais intimidade, querem ouvir a Tua voz, querem sentir o Teu toque, perceber a Tua presença. Nós queremos o Senhor mais do que tudo em nossa vida, porque sem o Senhor nós não somos nada, não podemos nada, não temos nada, mas a presença do Senhor em nossa vida é o que faz a diferença. Oh, meu Pai, toma essa mãe que tem chorado por um filho em Tuas mãos, essa esposa que tem lutado pelo casamento em Tuas mãos, esse chefe de família, meu Senhor, que tem derramado lágrimas lá num cantinho para ninguém ver, mas o Senhor tem visto. Honra esse homem. Toma, meu Senhor, aqueles que estão conosco aqui, talvez portando algum tipo de enfermidade. O Senhor é Jeová Rafá, é Deus que cura. O Senhor pode tocar e fazer toda a enfermidade simplesmente desaparecer. Alcança, Senhor, não só minha irmã Luciana que está no hospital, mas alcança todos aqueles que estão acamados nesse momento. Alcança o sábio, Senhor, o jovem que sofreu um acidente. Alcança aqueles, meu Senhor, que estão dentro de uma UTI, onde a família tem orado porque o médico já disse que não tem mais jeito. A última palavra é do Senhor. Alcança os nossos jovens, livra os nossos jovens de todo mal, Senhor. Alcança as nossas crianças, Pai, guarda as nossas crianças, livra as nossas crianças da fúria do inimigo, Senhor, livra as nossas crianças, Senhor, da boca enganosa que por muitas vezes, Senhor, se aproxima das crianças para enganar. Livra essas crianças, Senhor, de toda maldade, perversidade do homem sanguinário. Guarda o lar dos meus irmãos, Senhor, que eles possam provar da Tua paz, a paz que excede a todo entendimento. Muito obrigado por estar conosco e por nos dar a certeza de que vai guiar os nossos passos, nos dando a direção através dessa intimidade que estamos buscando com o Senhor. Confirma isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe você, sua casa, sua família, tá bom? Que você esteja de pé, para que muita gente à sua volta também se levante. Você sabe, né? Você sabe que você de pé, muita gente se levanta. Você sabe disso, não sabe? Deus escolheu você. Você de pé, muita gente se levanta. Você para baixo,
muita gente desanima. Então não deixa o diabo vencer, não. Não importa o que ele se levantou para fazer contra você, não dá a ele o gostinho de ver você para baixo, não. Levanta essa cabeça e vamos em frente. Você de pé, muita gente à sua volta se levanta, tá bom? Um abraço, bom descanso, Deus abençoe.